Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs e a todos quantos tiverem oportunidade de assistir esse vídeo. Esse é o nosso terceiro e último estudo sobre Deuteronômio, capítulo 2, mais especificamente o versículo 7. Capítulo esse que pode ser resumido neste versículo, que também pode ser chamado de Memórias do Deserto. Queridos, observamos já em estudos anteriores que os desertos são sinônimos para os nossos dias de períodos de escassez, períodos de dificuldades, períodos de falta de orientação e de falta de perspectivas. De que, assim como os israelitas caminharam 40 longos anos no deserto, nós somos levados também a enfrentar situações análogas, semelhantes a desertos, na nossa vida emocional e na nossa vida espiritual. Vamos reler capítulo 2 de Deuteronômio, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra de tuas mãos. Ele sabes que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma lhe faltou. Nós gostaríamos no estudo de hoje de destacar esta última parte do versículo. Estes 40 anos o Senhor, teu Deus, esteve contigo, coisa nenhuma lhe faltou. Eu quero recomendar a você que, se não assistiu a primeira e a segunda parte desse estudo, que conecte o canal da nossa igreja, procure na internet e nós teremos o primeiro e o segundo, a segunda parte deste estudo. Na primeira parte nós falamos sobre a bênção de Deus sobre o seu povo, mesmo quando este caminha pelo deserto. Na segunda parte nós falamos sobre a disciplina do Senhor em relação ao seu povo enquanto ele caminha pelo deserto. E nessa terceira parte nós gostaríamos de falar sobre a companhia e a assistência de Deus ao seu povo no deserto. Como sempre, tem em mãos um caderno, um bloco de notas e uma caneta, para que você possa anotar os principais pontos do nosso estudo nesta noite. Queridos, a terceira parte do versículo que nós estamos estudando e que de certa forma resume todo o capítulo 2 de Deuteronômio, ela afirma que esses 40 anos o Senhor, teu Deus, esteve contigo, coisa nenhuma lhe faltou. Queridos, notem que o texto afirma com toda a clareza que Deus esteve com o seu povo, que Deus assistiu ao seu povo, que Deus não permitiu que nada faltasse ao seu povo, mesmo enquanto eles caminhavam pelo deserto, mesmo enquanto eles eram disciplinados no deserto, Deus esteve com o seu povo. Deus assistiu ao seu povo e Deus não permitiu que nada faltasse ao seu povo. Outro ponto importante que é patenteado em todo este capítulo é que Deus, o Deus de Israel, evidenciou ser o Senhor sobre a vida do seu povo. E Deus, o Deus de Israel, evidenciou o seu domínio sobre a vida do seu povo. E é interessante observar isso à medida em que eles caminhavam por aquele deserto. Acompanhe algumas informações muito importantes do texto comigo. Primeira, todas as jornadas dos israelitas foram empreendidas de acordo com a ordem explícita do Senhor. Eu quero convidar você agora a, nesse capítulo 2, observar alguns versículos. Vejam os versículos 1 a 6. Além disto, versículo 9. Também versículo 13, versículo 17 a 19 e versículos 24 a 26. Lendo estes versículos, vocês perceberão o quão patenteado, o quão evidente está o fato de Deus, o Senhor, determinar as jornadas dos israelitas, determinar as ações dos israelitas,
determinar com quem deveriam lutar e quem deveriam evitar ao longo da sua caminhada. Queridos, qual o critério para evitar alguns e enfrentar outros? Como os descendentes de Esaú e os descendentes de Ló haviam recebido a sua terra como possessão divina, os israelitas deveriam ser amistosos com estes povos. Deveriam passar ao largo da habitação destes povos e não fazer contra eles a guerra. Porém, como Esbom fora desprezado por Deus, contra os habitantes de Esbom, os israelitas deveriam fazer a guerra. Porque Deus havia endurecido o coração do rei e dos habitantes de Esbom. E qual a razão disto? Queridos, esta razão pertence aos desígnios de Deus, esta razão pertence à vontade de Deus. Mas uma coisa fica bem clara: o andar ou o parar, o enfrentar este ou aquele povo ou deixar de enfrentar, faziam parte das ordens explícitas de Deus para com o seu povo. Diziam respeito exclusivamente ao senhorio de Deus para com o seu povo. Quando Moisés afirma: coisa nenhuma lhes faltou, ele fala do cuidado divino para com os israelitas. Porque foi este cuidado divino que lhes deu saúde na caminhada. Foi este cuidado divino que lhes deu proteção na caminhada. Foi este cuidado divino que lhes deu vitalidade na caminhada. O Senhor, Deus de Israel, foi aquele que os sustentou com o maná do céu por todo o tempo, mesmo no deserto, até o dia em que colocaram os pés na terra prometida. Deus foi a porção do seu povo nesta sua longa jornada. Queridos, o que nós aprendemos e quais os pontos se aplicam a nós deste ponto? O terceiro ponto do nosso estudo, eu gostaria de destacar 4 grandes lições. A primeira: Deus nos assiste, mesmo quando somos levados a caminhar por desertos, ou seja, a enfrentar situações de escassez, escassões de indefinições, escassões de faltas de perspectivas. Deus nos assiste mesmo nestas circunstâncias, Deus nos assiste mesmo nessas estações. O segundo ponto: Deus é o Senhor da nossa vida. Deus é o Senhor da nossa história. É o Senhor da história do nosso município, estado e mundo. Deus tem o senhorio sobre todas as coisas e sobre todas as circunstâncias. É Ele, acima de tudo, quando diz quando devemos caminhar ou quando devemos parar, quando devemos avançar ou quando devemos retroceder. Terceiro, Deus cuida do seu povo, não permitindo que nada lhes falte. Diz o sábio Salomão: fui velho e agora fui moço e agora sou velho e jamais vi o justo desamparado ou a sua descendência a mendigar o pão. Uma quarta lição: Deus dá ao seu povo, mesmo sob as mais adversas circunstâncias, saúde para a caminhada, vitalidade para suportar as condições adversas, e Ele mesmo é a porção do seu povo. Concluindo esta série de 3 estudos, na introdução nós dissemos que os desertos têm por finalidade na vida de Deus, na vida do povo de Deus, provar, preparar, disciplinar e doutrinar. Com certeza, os israelitas, nos longos anos do deserto, mais precisamente 40 anos de deserto, foram provados, foram preparados, foram disciplinados e foram doutrinados. Houve, portanto, preciosas lições que eles puderam aprender nos dias pelos quais caminharam por aquele grande e terrível deserto. Assim como há, meus irmãos e irmãs, grandes lições que eu e vocês podemos aprender nesses tempos de isolamento, nesses tempos de quarentena. Amados, nada muda mais a mentalidade de um povo ou de uma nação
que alguns eventos drásticos, como as grandes guerras, como as grandes catástrofes ou como as grandes epidemias, estas três coisas têm o poder de mudar drasticamente a mentalidade de um povo ou de uma nação. E é interessante que eu e vocês não podemos escolher se queremos passar por uma guerra, se queremos ou não passar por uma epidemia, se queremos ou não passar por um contexto de privações e sofrimentos como os que nós estamos enfrentando. Quando nós nos damos conta, não mais do que de repente, já estamos inseridos nestas circunstâncias, já estamos passando por esta situação, já estamos mergulhados nelas sem ter por onde correr. Mas há uma escolha que eu e vocês podemos e devemos fazer. Amados, considerando que as guerras, as catástrofes e as pandemias são pedagógicas, eu e vocês podemos escolher ou não, decidir ou não aprender com elas. A dor tem muito a nos ensinar. Mas, meus queridos, só vamos aprender com a dor se decidirmos fazê-lo. Porque ela pode ou nos fazer endurecidos, rebeldes e ingratos, ou ela pode nos fazer maleáveis, gratos e mais dependentes do nosso Deus a quem servimos. Qual a escolha que nós faremos nesses dias de deserto pelo qual estamos passando? Nesses dias de restrição pelo qual estamos passando? Nesses dias de limitação e contingência? Qual a escolha que nós devemos fazer em meio ao deserto que nós estamos passando? Sobretudo, nos lembremos do que afirma este precioso versículo da palavra de Deus, quando diz o seguinte: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra de tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma lhe faltou. Deus nos abençoe. Amém.